Se foi mais sorte do que competência, não vou entrar por aí. Clube do Remo está nas oitavas de final da Copa do Brasil desde 2003, que não conseguia tamanho feito. Então eu começo o meu vídeo falando das coisas boas que eu vi no Clube do Remo 2, de virada, Bahia 1. Parabéns à classificação, parabéns pelo quarto jogo em 6 que ele consegue vencer. Nos últimos 6 jogos são 4 vitórias, temos que enaltecer isso sim, e eu gosto sempre de olhar as coisas pelo lado positivo. E é assim que eu começo esse material, esse vídeo para você, torcedor remista, parabenizando pela linda festa que fez. Mais de 20 mil ingressos vendidos antecipados. Torcida com uma forte chuva, hein? Cuidado, Belém choveu muito contra o Palmeiras, choveu demais hoje, durante o primeiro tempo, então nem se fala, antes do jogo e o torcedor lá, presente. Por isso que em várias páginas espalhadas pelo Brasil, nos pós-jogos do Clube do Remo, você vai ver sempre as imagens percorrendo o Brasil de uma torcida apaixonada, de uma torcida que lota, de uma torcida que canta, de uma torcida que toma chuva, independentemente do momento do time, a essa campanha dentro da Copa do Brasil, voltando às oitavas de final desde 2003, então isso é algo a ser comemorado. Agora sobre o jogo, é verdade que o primeiro tempo o Bahia teve ali algumas chances, o Clube do Remo até jogou melhor, eu senti que o Clube do Remo quis propor o jogo, toma o gol, busca o gol de empate, chuva, até aí tudo certo. Só que no segundo tempo foi um atropelo, um amasso, o Bahia jogou melhor e nós temos que reconhecer isso, não foi aquela superioridade, mas o Bahia jogou melhor, teve bola na trave, teve 3 gols anulados, sufocou o Clube do Remo não conseguiu sair jogando, até que já nas suas tomadas de decisões eu não gostei, demorando muito, o Aleph Manga também demorando muito nas tomadas de decisões ali no último terço, errando. O Marlon, para mim, uma das partidas ruins que ele fez hoje também. Fazia tempo que eu não conseguia ver uma partida tão abaixo como eu vi a do Marlon hoje. Também do outro lado, nós temos que reconhecer que, de fato, tem um time que tem investimento maior, tem um time que tem jogadores que já performaram em times de prateleira a mais, como o Everton Ribeiro, que jogou e jogou bem. O Luciano Juba está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Então, assim, se você for analisar friamente o orçamento que tem o Bahia, os jogadores que lá tem, era normal e natural o time baiano querer se impor e até obrigatoriamente ele tinha que se impor de fato. Mas uma coisa é verdade, ninguém sabe. Lá no Nordeste chamam o pai Condé quando enfrenta o Rogério Ceni. E de fato é pai mesmo. Só nesse ano foram 3 confrontos. E te digo mais, o confronto que mais me chamou a atenção foi quando o Bahia abre o placar lá em Belém, no 1-0 no Campeonato Brasileiro, mantendo a sua invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro, invencível fora de casa também, como o melhor visitante, e o Clube do Remo vira para 4-1, beleza? Luciano Juba errou um pênalti ali, o Marcelo Rangel defendeu, até aí tudo certo. O que fica na história são os 4 gols que o Clube do Remo fez. E aí vem sorteio, Copa do Brasil, calha Clube do Remo contra o Bahia. Lá na Fonte Nova, 3-1, fora o chocolate, torcedor baiano aplaudindo, gol do Aleph Manga, propositivo, um time jogando, transição rápida, gostei e venceu com méritos. O pai Condé mostrava que de fato pega o Rogério Ceni e põe no colinho do papai. E o pai Condé mostrou hoje de novo. 1-1, sofrido no segundo tempo, mas depois da substituição, Zé Wellison sai, entra Leonel Pico, ele é um jogador com qualidade, tem um perfume diferente, entrou, fez o gol da virada para dar mais tranquilidade para o torcedor remista, que fez a festa, compareceu, classificação, 3 milhões no cofre, mas mais um jogo que vence, nos últimos 6 são 4, então é o lado positivo. E também eu quero deixar uma menção honrosa a 2 jogadores. Marcelo Rangel nem se fala, né? Sempre ali presente, a bola também bate na trave, conta com a sorte, gols anulados e que foram bem anulados pela equipe de arbitragem. Diga-se de passagem isso, viu? Porque anular 3 gols de um time que tem um poderio financeiro como o Grupo City do Bahia não é fácil. E o jeito que a gente vê esse tanto de VAR aí, tanto de arbitragem meio nhenhé, para não falar outra coisa, então é perigoso eles não terem anulado esses 3 gols, e até fiquei com frisson ali se ele anularia um desses 3, mas bem anulados, os 3 gols do Bahia, então não pode questionar em relação nada da arbitragem. Mas eu quero fazer uma menção honrosa ao Rangel, que sempre muito bem, o menino Patrick e também o Iago Pikachu, esses 2 sim eu vou me reter a eles. Iago Pikachu correu muito, Iago Pikachu fez transição, foi importante no meu campo, Iago Pikachu se mostrou o tempo inteiro no jogo, queria ter a bola, queria ser agudo, queria dar profundidade, quis o tempo inteiro, mesmo quando os jogadores do Clube do Remo estavam em sofrimento, querendo colocar o jogo aqui de baixo para terminar logo, para tentar segurar aquele placar já construído lá em Salvador, o Iago Pikachu quis e se demonstrava sempre ativo. E num jogo de futebol, quando você tem um jogador da qualidade do Pikachu e que se demonstra sempre ativo, sempre participativo e querendo ter a bola, ajuda e agrega demais.
Então o Iago Pikachu ele merece uma palavra minha, merece uma palavra honrosa, gostei da prestação dele, gostei da partida dele, correu, cansou, performou bem, muito bom jogador. Para mim ele entregou números muito bons em termos de estatística. Eu não consegui ainda obter as estatísticas do próprio Iago Pikachu e do jogo em si, mas eu vou ter essas informações até de madrugada ou então amanhã pela manhã e vou fazer aqui o material também para você ver que de fato é. O lado positivo também fica com o Patrick. Não é fácil você chegar num time e ter um período de adaptação sofrido, ter um treinador, no caso o Juan Carlos Osório, que o substituía, que fez uma pré-temporada em que ficou ali havendo certo desgaste, sempre substituindo o Patrick, ele sempre trocava, porque é do Osório, dos 150 jogos que ele fez lá no Atlético Nacional, ele nunca repetiu uma escalação, e não seria no Clube do Remo que ele repetiria, certo? E o Patrick sofre com esse período de adaptação inicial, o Patrick sofre nesse período, até falam que ele está sobrepeso, até começa a questionar que ele é um jogador pesado no meio campo, que não pode jogar eles, é o Wellington, que não pode jogar eles, é Ricardo, que não pode jogar. Então sempre o nome do Patrick estava envolvido em certas situações, pro lado sempre negativo, pro lado do não. Só que hoje eu gostei muito, entregando força, potência, velocidade, fez um gol, chegando na frente, comandando o meio campo, se doando, dando carrinho. Então assim, com todo respeito, nós temos que criticar quando tem que criticar, nós temos que fazer críticas construtivas, que é assim que eu vejo, uma crítica para que o jogador, para que a comissão técnica, como eu já fiz um vídeo aqui falando que o Leonel Pico, para mim, ele tem que ter mais minutagem, e o Léo Condé é sabedor, espero que ele saiba disso, hoje entrou, fez o gol, mas o Patrick, quando ele faz uma partida da grandeza que foi hoje, contra um grupo City do Bahia, e que a freguesia é mantida porque um jogador entregou uma performance de alto nível, hoje ele jogou alto nível, e eu gostei, então fiz questão de deixar uma menção honrosa aqui. E se tem uma freguesia maior em 2026, eu convido vocês a me falar. Eu não vi. Bahia perdeu 3 jogos contra o Clube do Remo. Foi 4-1 de virada. E detalhe, viu? Detalhe. Quando ele foi jogar em Belém, ele estava invencível, era um dos times invictos do Campeonato Brasileiro, não tinha perdido fora de casa, tinha batido o Vasco lá com o gol do Luciano Juba, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, então era o time a ser falado. O Bahia fora de casa, cuidado, Bahia fora de casa é igual o Curitiba teve um início de Série A bom também, o Bahia fora de casa ele bate em todo mundo, cuidado, chegou lá no Mangueirão, tomou do Pai Condé, sai ganhando de 1-0, tomou 4. Para mim, um dos melhores jogos do Clube do Remo nessa temporada, aliado a outros aí também. Só que aí, o segundo jogo foi lá na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, primeiro confronto do jogo de mata-mata de ida das oitavas da quinta fase da competição da Copa do Brasil, 3-1 para o Clube do Remo, a torcida vaiando, a torcida aplaudindo o Clube do Remo, transição forte, jogo propositivo, jogo nos duelos ganho, o time do Bahia até teve chance, até teve uma superioridade, tudo certo, mas só que o Clube do Remo foi mais letal, foi primordial, refletiu as boas partidas que vinha fazendo contra Grêmio, Atlético Mineiro, fora de casa, em resultado, em ser efetivo, colocar a bola lá dentro. Foi assim, Aleph Manga fez gol, o time jogou bem, performou, ele que estava no banco, que entrou, fez gol, então eu gostei daquele jogo. 3-1 traz uma vantagem tranquila para dentro de Belém, que é normal o jogador querer colocar debaixo do braço, toca a bola, deixa passar o tempo, segura, baixa as linhas. Eu até acredito que no segundo tempo eles quiseram segurar o resultado muito cedo, digamos assim, mas é normal, a cabeça já fala, fizemos 3 gols lá, para que querer fazer mais um? Só que aí vem mais uma vitória. Para essa freguesia continuar sendo a maior de 2026, olha, foi 5-2 no agregado, em 2 jogos de Copa do Brasil. Até o momento são 9 gols contra 3 do Bahia em 3 jogos, uma média de 3 gols por partida. O Clube do Remo está deitando e rolando quando o assunto é Bahia. Podia ser o Bahia já na próxima rodada, mas não, é a Chapecoense fora de casa, a Chapecoense que é o pior time do Brasileiro da Série A, lá na Arena Condá, o Clube do Remo que está com 12 pontos, é hora de chegar a 15, volta para Belém para enfrentar o CAP e depois o São Paulo, cuidado, é hora do Clube do Remo conseguir chegar antes da Copa do Mundo, por que não, com 12 mais 9 pontos aí, 21 pontos virando o turno, seria excepcional. Em uns vídeos anteriores eu até falei com 17, 18, tentando ser bem ali, entendendo também o nível dos adversários, mas agora eu já estou crendo que depois desses 6 jogos, 4 vitórias, nós podemos chegar perfeitamente a 21 pontos e por que não? São Paulo estável, mandando o treinador embora, eliminado da Copa do Brasil, o CAP não consegue vencer fora de casa, a última vitória foi lá em fevereiro contra o Foz do Iguaçu pelo Campeonato Paraense, Clube do Remo joga em casa, em Belém, tem que mandar força, o campo, a umidade, a chuva, tem que usar tudo, essa torcida, paixão, em cima dos caras, então por que não? E vencendo lá na Arena Condá, cuidado.
vencendo lá na Arena Condá, meus amigos, cuidado, vai estar empapuçado o próximo jogo em Belém. Clube do Remo vem no recorte interessante, vem no recorte bom. Muitos, eu ouvi alguns falando, mas não merecia classificação. Como assim não merecia classificação? O Bahia não pode jogar bem? O Bahia não pode ter alguns minutos bem? É verdade, o Bahia até jogou melhor no segundo tempo, mas quem passou foi o Clube do Remo, 2-1 de virada, foi letal, foi preciso, assim como no jogo da ida. Quem faz mais, leva, e foi assim que o Clube do Remo levou. E do outro lado, tem que ter respeito ao Bahia, só que Rogério Ceni é um freguês do Pai Condé. E me conte aí, tem uma freguesia maior em 2026? Se tem, eu confesso que eu não sei. Parabéns ao Clube do Remo, avançou para as oitavas, foca no Brasileirão, pausa para a Copa, ajustes, acertos. E aí, claro, eu vou trazer vídeos durante essa pausa da Copa do Mundo sobre como foram os jogos do Clube do Remo, as estatísticas, os números, os dados. E você, claro, fica aqui comigo no canal. Eu fico muito feliz de comunicar com vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. E eu vou descansar, porque agora já são 00:42, beleza? Vou dar aquela dormidinha, porque amanhã é logo cedo para levar os meninos na escola. Tchau!